Bom, é isso, pessoal. Vamos continuar, então. Eu tenho o prazer de chamar aqui, companheira do movimento, arquiteta e urbanista graduada e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, Letícia Notini. Ela é assessora técnica na OPA, Oficina Popular de Assessoria, do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB. Ela é associada às Arquitetas Sem Fronteiras, da ASF Brasil, e diretora de apoio técnico à habitação de interesse social na Prefeitura de Contagem. Tá certo? Eu trouxe, na verdade, uma apresentação só com algumas fotos, só para ilustrando também o que eu vou falar. Como uma boa pessoa ansiosa, estou aqui com um textinho para me acompanhar, para apoiar. Acho que, primeiramente, queria agradecer o convite da Marcela de compor a mesa. É uma mesa de muito peso para mim, porque é isso. Acabei de defender minha dissertação, me sinto ainda muito juninha, né, falando sobre o que eu penso, assim. Acho que o processo da dissertação foi sobre isso, né, assumir que eu também posso ter opiniões e comprar a briga com as minhas opiniões. E aí, queria aproveitar e saudar essa mesa, porque também são pessoas que estão junto na luta do MLB, né? Ainda mais nesse processo Minha Casa Minha Vida, a gente tem se visto muito em reuniões online. Então, para mim é muito importante estar nessa mesa, podendo falar um pouquinho dessa experiência. Eu também estou na Prefeitura de Contagem, que é aqui na região metropolitana, como diretora de ATIS, só que lá eles chamam de apoio técnico, eles não quiseram comprar a briga nem de assessoria nem de assistência. Mas é uma diretoria que só existe eu, não existe um programa de ATIS, então eu faço tudo menos ATIS. Então, nem trouxe tanta experiência de lá, porque exatamente não existe. O que eu tenho, né, trazido para cá é uma experiência da OPA, que é a assessoria que a gente criou internamente a MLB aqui em Minas Gerais, em 2018. E aí, aqui são algumas pessoas do inicinho, nem existem todas elas mais, mas para representar. E que a gente cria essa assessoria exatamente desse acúmulo, que também vem com essas parcerias, né, com esses grupos de extensão e essas outras assessorias que atuam nos nossos territórios e aí no Brasil como um todo. E a gente vê essa necessidade de criar aqui esse coletivo interno. E aí, na minha fala, eu nem vou entrar tanto numa crítica a esse modo de produção nosso, né, do espaço, assim, porque eu acho que a gente olha a nossa própria cidade, a gente já sabe que é um fiasco, assim, mas que isso, né, isso mostra também a importância da gente pensar uma outra forma, assim, de se produzir esse espaço, de se produzir essa arquitetura, mas que é uma outra forma que ainda é muito difícil de se materializar, exatamente porque a gente, esse modo hegemônico, ele tem essas prescrições, né, ditas e não ditas, tem essas questões camufladas ainda que a gente simplesmente reproduz sem questionamentos, muitas vezes inconscientemente, né? E aí eu falo isso porque uma das nossas grandes questões na lida com os territórios populares é exatamente nessa lida com os desejos, com as expectativas, os nossos e os dos próprios moradores, né? E aí eu falo isso pensando muito no processo de asfaltamento da ocupação Eliana Silva. Eu acho que é isso. Não, é o anterior mesmo. Aqui é o mapinha do projeto da ocupação e uma fotinha ruim de como quando estava asfaltando. A ocupação ela é de 2012 e aí, num processo de muita luta, a gente conseguiu que a prefeitura começasse a colocar um material que é um resto de asfalto, nem é um asfalto mesmo. É um material que ele, inclusive, com a chuva, com o tempo ele vai saindo, assim. E que essas ruas elas eram de terra, né, há mais de 10 anos. E esse foi um processo que gerou muitas discussões, não só internamente ao movimento, mas também, né, com muitas parcerias que vinham desenvolvendo o processo, né, de luta da ocupação desde o início, o projeto, a urbanização, o pensar o parque, o pensar, né, todos os processos, assim. E principalmente, né, pensando nessas outras soluções, essas outras alternativas de infraestrutura urbana que fossem ou mais sustentáveis ou que envolvessem, porque também o Vale ele tem várias nascentes, então é um processo já, né, do território de trabalhar essa questão da natureza e da habitação.
E aí, com essas muitas discussões, assim, duas perguntas sempre margeavam. E a primeira é como podem colocar asfalto depois de tanta discussão sobre permeabilidade do solo, né? Sobre os acúmulos que o próprio território teve, da importância, da potência de se construir essas outras alternativas, mas ao mesmo tempo como pode o asfalto ter gerado mudanças tão significativas na qualidade da rotina das famílias, né? Que há tantos anos viviam com aquela terra entrando em suas casas. Eu acho que o importante não é nem traçar essas respostas para essas perguntas, mas o principal é entender que esse nosso modo, né, de produzir cidade, ele é contraditório. Então, porque nele existe esse limiar de classe, de raça, de gênero, que é muito mais profundo do que a gente consegue colocar nas nossas práticas, né, de assessoria técnica. Mas assumir essa contradição ela é um fato importante para que isso nos mobilize, e isso nos mobilizando a gente consiga realmente implicar essas pessoas, né? Então não é à toa que a gente é sempre convocado como uma galera da universidade, o povo da arquitetura, porque o nosso lugar de prática ainda é muito distante desse cotidiano que essas pessoas vivem, né? E talvez seja exatamente conseguir se entrelaçar mais com esse cotidiano, né, possível, sem idealizações de uma prática que é pura, que é genuína, entendendo essa contradição do campo em sua raiz, assim que a gente vai conseguir quebrar essa ambição de que fazendo assessoria técnica a gente está revolucionando algo, ou que a gente é um grande salvador daquele território, assim. Passei uma página, gente, já foi. E aí é isso, a partir da minha dissertação, eu tenho tentado pensar muito desse trabalho com o cotidiano, né? Esse processo da continuidade, assim, porque isso tem uma raiz na importância da negociação com o outro, né? Assim, que é uma negociação que não é só mediação, ela é essa disposição para o conflito, essa disposição para o imprevisto, para uma coisa que é ordinária, para uma coisa que é contínua também. Então, ela passa também por uma disposição pela tomada de decisão, né? Por se colocar também naquele território. E aí minha aposta no cotidiano é isso, não só enquanto esse micro, né? Mas entendendo essa grande dimensão do cotidiano na produção, na reprodução da vida. E aí o caminho talvez seja a construção dessa outra lógica, né, de responsabilidade com esses atravessamentos, com esses cotidianos. E aí eu quase assumo que, um pouco respondendo o título, né, da mesa, que um dos grandes desafios para mobilização e sensibilização junto aos moradores dos territórios é exatamente a arquitetura como a gente conhece, como a gente aprende, assim. Mas aí, a partir disso, como que a gente amplia, né, esses imaginários e como que a gente implica essas pessoas. E aí eu trouxe um pouquinho da minha dissertação. Eu nem estou falando para passar, né? Desculpa, pode passar. Tá bom, pode deixar aí. E aí eu trouxe um pouquinho da minha dissertação, que é um conceito de um pesquisador colombiano, Borrero, e ele faz uma inversão, uma substituição do termo projeto por uma coisa que ele chama de iquijeto. Então, segundo ele, o projeto implica em antecipar um trajeto, que é um duto, rumo ao adiante, que é um pró, ou seja, ele implica em fazer um produto. E aí ele propõe, a partir de uma expressão latina, o iquijeto, que é algo lançado rumo ao aqui, uma lógica do presente, né? Ele não é voltado, não é jogado, por exemplo, ao futuro, como se fosse para nos salvar de um presente que é depreciado, mas aos iquidutos, que é algo conduzido de volta aqui. E aí isso me traz muito um processo que tem acontecido numa ocupação nossa, que é a ocupação Paulo Freire. Aí pode passar. Que também é lá no Barreiro. E aí, a partir do nosso GT de Agroecologia do Movimento, que é formado por militantes do MLB, mas também por parceiros externos, que tem desenvolvido um trabalho com crianças e jovens da ocupação, a partir de uma demanda delas mesmo de reocupar um container que estava vazio na entrada da ocupação. E esse container ele já foi de tudo um pouco, era o primeiro espaço da ocupação assim que a gente entrou, já foi, enfim, de tudo um pouco mesmo, e agora ele é esse espaço das crianças. E aí, a partir disso, quinzenalmente, começaram a ser desenvolvidas ações de reestruturação do espaço, mas também de organização e gestão das crianças. E aí, a partir de uma primeira atividade de plantio,
de plantio de temperos na entrada do container e de mobilização dessas crianças, né, para o cotidiano de cuidado também daquele espaço, que algumas vezes a gente sabe que não dá certo, foi se entendendo que aquele espaço não era só um espaço de brincadeira, mas também era um espaço de aprendizado. Então as crianças decidiram que ele tinha que ser uma biblioteca. E aí, para estruturar o espaço, foram feitas oficinas de pintura e uma rifa para arrecadar fundos, uma rifa de uma bicicleta. A bicicleta foi arrematada e a pessoa que arrematou doou de volta para as crianças. E isso começou uma sequência das crianças autogerindo o funcionamento da bicicleta durante a semana, assim. Então, sem querer, a gente estava discutindo de uma forma bem lúdica, que era autogestão, sem querer mesmo, porque esse GT de agroecologia não tem nenhum arquiteto, acho que talvez por isso que a coisa funcione também. E aí, nesse percurso, essas relações, elas foram se ramificando, assim, ia permitir que, o último fim de semana, a gente fez um debate com as crianças sobre gênero e sexualidade. E é um processo que foi possível exatamente por esse acúmulo do cotidiano, da confiança das crianças também em discutir outros temas. E isso é estrutural para que a gente consiga construir, né, essa outra forma de cidade que a gente está propondo. E aí eu fiquei pensando muito nisso, em como a gente discute muito nas nossas ocupações, principalmente com as mulheres, né, sobre violência doméstica e de gênero, e a gente continua tendo muitas delas sendo assassinadas e agredidas nos nossos territórios. Então a nossa implicação, ela está sendo falha. A gente tem tentado implicar as pessoas, mas isso tem sido falho. E aí isso tem relação total, né, com esse processo de discutir a cidade, assim. Então, em síntese, me parece que tem um processo que está sendo germinado nessas ações contínuas nesse território, e principalmente junto às crianças da ocupação, que tem ali um outro lugar de disputa que é importante a gente trazer para essas nossas práticas de assessoria. E aí, uma outra questão que eu queria trazer, que é uma outra experiência nossa, que é a partir do cinema e da produção audiovisual que o movimento tem já um acúmulo há um tempo, e de olhar esse cinema e essa produção como um exemplo mesmo socioespacial, né? Para a disputa de imaginário, para o autorreconhecimento dessas famílias na luta e na construção da cidade. Então, o MLB tem colocado essa centralidade da comunicação e da produção audiovisual nos territórios, e em 2020 a gente criou essa Mostra Lona, que é uma das páginas dela, não é só essa fotinha, que é uma plataforma online que a gente divulga, enfim, faz as mostras mesmo, mas é uma plataforma que fica disponível, e a gente tem essa página do acervo, que a gente tem mais de 30 filmes que foram produzidos nas lutas do MLB ou nos territórios do MLB, e isso foi uma virada muito importante para a gente, para também dar lugar, né, a um repertório que já vinha sendo construído e disputado, né, nos nossos territórios, mas também para destacar a força dessa organização do povo na construção de uma outra cidade, né? Então, esse material, a construção desse acervo, ele permitiu, né, que a gente utilizasse isso tanto para uma agitação cultural, mas para a formação política, né? Então, as nossas reuniões de núcleo de base, a gente apresenta como fazer ocupação, mostrando vídeo das nossas ocupações. E não que essas sejam territórios que tenham rompido com qualquer coisa, né? Assim, um modo hegemônico, uma grande utopia, enfim. Tem muita coisa errada também, mas é a partir desse exemplo que a gente também consegue avançar, assim. E aí é muito doido, porque teve uma vez que a gente apresentou um trecho, né, que mostrava a ocupação Eliana Silva, e aí foi muito interessante as pessoas reconhecerem no vídeo um coordenador que estava coordenando a atividade, assim. Então isso causa muito reconhecimento, pertencimento e confiança de que o processo pode ser massa a partir daquilo, assim. Então essas imagens também são mobilizadoras, né? Acho que isso era o principal de eu trazer, assim, a partir da mostra também. E aí é isso, a busca por utilizar essas imagens é mais como um exemplo, como compartilhamento, né, para essa produção de imaginários, mas também nessa tentativa de quebrar alguns estereótipos, né, que a gente tem da cidade, do modelo ideal. E aí, ao mesmo tempo que eu tenho tentado sempre voltar ao Carlos Nelson, e aí isso também foi uma cutucada que veio na dissertação, né, que é um antropólogo, arquiteto brasileiro, e aí ele foi muito importante para discutir
atuação situada, né, principalmente lá no Rio de Janeiro. E aí ele afirma num dos textos dele sobre esse processo de assessoria que algumas ações e maneiras de ser e de entender as coisas que eu usava qualificar com muita rapidez como alienadas, olhadas assim de perto, adquiriram outro sentido, passaram a se referenciar a seus próprios campos e arenas, apareceram como elementos de dramas particularizados, frente aos quais, por não saber como me comportar, o alienado era eu. Então, nesse sentido, ele passou a reconhecer, né, nesses territórios, nesses personagens, essas outras prioridades simbólicas, materiais, estéticas também, que subvertiam um pouco esse modo hegemônico, né, de se pensar, de produzir espaço, principalmente o periférico, o favelado. E aí ele narra que um dos maiores destaques para o trabalho dele, né, para o trabalho que eles faziam, era exatamente o que acontecia fora do que estava planejado, né, a partir do imprevisto, a partir fugindo do controle dos técnicos que estavam envolvidos. Aí ele fala, quanto mais inventávamos sofisticadas maquinações sobre o espaço, a economia, os comportamentos, mais éramos superados pelos processos do dia a dia, individual e coletivo dos moradores. E aí, então, é um pouco desse exemplo, né, desse cotidiano, desse pé no chão do território, como um caminho também para essa crítica e para essa prática nossa. E para uma quebra de estereótipos que não deve ocorrer só de um lado, né, ela também deve ocorrer do nosso lado. Né? Então, esse movimento continuado, relacional, alguma coisa ali vai avançando, vai se rompendo. E aí, amanhã a gente vai ter uma atividade... Amanhã a gente vai ter uma atividade no Parque São Paulo Freire, que inclusive está todo mundo convidado a participar, que vai ser uma gincana com as crianças da ocupação, de um processo que a gente vem construindo para construir a quadra da ocupação. A quadra atualmente... Pode passar. Ó, aí. A quadra atualmente é esse campinho de terra aí, tá? Desde o início da ocupação, ele já era um corte de terreno que existia, inclusive a ocupação começa aí porque a parte do terreno reta, né? E depois a ocupação vai se expandindo. E aí esse espaço é muito utilizado, não só pelas crianças, e aí é muito doido que a gente começou esse processo a partir de uma demanda de projeto, que veio pela coordenação, claro, com uma demanda real, mas veio a partir da coordenação, né, acionando essas parcerias, e que de repente amanhã a gente está propondo como uma das atividades uma batalha de TikTok, né, de dancinha com as crianças, para um percurso de projeto, assim. E por que isso, né? Para mim isso resume um pouco do que eu falei, assim, porque reafirma que a gente não tem que ficar inventando a roda sempre também, mas que a gente tem que se atentar a essas estratégias que já estão dadas, que o território já pratica como forma de mobilização, assim. Então, e ao mesmo tempo para a profundidade que esses debates podem gerar, que as próprias expectativas que a gente coloca, né, nesses processos. E aí eu até coloco, né, que é quase um processo, essa grande antropofagia mesmo, que a gente tem que se permitir trabalhar com essas individualidades, com essas subjetividades, em processos coletivos com esses vários atores, mas também tem que assumir esse lugar de enfrentamento e de questionamento, né, dessas violências que ainda estão muito colocadas nesses territórios. E aí é isso, a busca é por tentar fortalecer, né, esse trabalho que leva em conta esses atravessamentos, assim, é um trabalho que ele é de formiguinha, mas que ele acontece, né, com esses muitos jogos de cintura, mas que eu acredito que é um caminho para a gente também ampliar nossos imaginários, né, e nos implicar conjuntamente com esses moradores. Então, a pergunta da mesa, né, o título da mesa foi me colocando muito nesse lugar, assim, de que a gente tem que nos mobilizar primeiro, nos implicar, para daí a gente consiga implicar o território. E aí, outro dia, a gente montou a nossa salinha da assessoria, pela primeira vez, né, depois de muitos anos, que é um quartinho lá na Ocupação Carolina, aqui no centro. E exatamente porque esse processo Minha Casa Minha Vida está demandando muita coisa, a gente precisa se organizar. Então montamos uma salinha e, coincidentemente, a Marcela entregou para a gente uma mala de fotos da exposição do Natureza Política, né, de territórios populares, com muitas fotos também da Carolina, né, da ocupação, porque foi um dos eixos. E aí, nessas fotos, a gente encontrou duas em particular, que era uma da Edneia e uma do Bigode, que foram dois companheiros
que morreram durante esse processo de luta aí, esperando a moradia. E aí é muito forte porque a gente coloca essas fotos na salinha e isso passa a nos afetar cotidianamente nas decisões de projeto, assim. Então, esse tipo de prática que talvez a gente tenha que começar a nos mobilizar, né? Nos deixar ser afetados por esses processos e ao mesmo tempo entender que isso é mais importante talvez do que fazer um desenho, uma representação em si. E aí, o que eu tenho tentado falar a partir disso é que os nossos desafios, né, eles vão perpassar o tempo todo por essas muitas dimensões, né, políticas, epistêmicas, econômicas, espaciais, corporais, da própria enunciação. E aí, pode parecer que é um tom meio pessimista, mas é como possibilidade da gente, enfim, discutir com profundidade, né, que tipo de arquitetura que a gente está desenvolvendo enquanto assessores técnicos e que estratégias, invenções outras que a gente pode mobilizar também para esse debate. É isso. Eu nem usei direito, né? Essa é a batalha do TikTok, gente, já rolou.